se cuide, para você ter um bom futuro, que o futuro está logo ali. Bom, então vamos aí, minha esposa já está lá na base, pega aí a sua Bíblia. Infelizmente não estamos transmitindo pela 94, Rádio Instituição, nem pela 92.1, Rádio Resgatando Vidas. Faltou luz, está sem energia, né? A energia está pouquinha. Foi até bom o irmão não estar aqui. Se ele estivesse aqui, nossos transmissores poderiam ter queimado lá, né? Ele estava lá, ele viu que a energia estava pouquinha, ele foi, desligou tudo e salvou os nossos 2 transmissores e os computadores. Graças a Deus, tudo coopera. Paulo escrevendo ao seu irmão, seu filho, seu companheiro de trabalho, Timóteo, no capítulo, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de 1 ao 3, o apóstolo Paulo orientando a igreja, ele disse o seguinte, 1 Timóteo 4, 1 a 3, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatar quer dizer abandonar a fé e começar a praticar bruxaria, né? Macumbaria, porque as igrejas estão cheias de bruxarias e de macumbarias, né? Uma igreja que falta a Bíblia, então eles têm que apelar para bruxaria e macumbaria dentro da igreja. Paulo disse que muita gente iria deixar a palavra e iria se enveredar por esses caminhos. Chama-se de apostatarão da fé. E tem um guia, hein? O guia é este aqui, ó. Por obedecerem, tem que jogar um pouquinho esse luzinha para lá, tá escondido para cá. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos, espíritos enganadores, que leva doutrina estranha, que faz as pessoas largarem a palavra e seguirem espíritos enganadores, que têm ensinos de demônios, e dizem que o demônio não existe, né? É outra heresia, né? Pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, que exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Vai no 4. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus meu, eu sei que o Senhor nunca vai me desamparar, porque eu não preciso fazer prova de Ti, como alguns homens e mulheres fazem. Eu sei, porque o Senhor disse: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Isto já me basta, saber que o Senhor falou, e o Senhor não é moleque, nem homem, para que minta. O Senhor é verdadeiro, e eu sei em quem eu tenho crido. Meu Deus, obrigado por mais uma oportunidade
de expor aos filhos do reino, a tua sabedoria, a tua palavra, os teus ensinamentos. Meu Deus, usa-me, as palavras que saírem da minha boca sejam como remédios, e os ouvidos que irão receber estejam agora totalmente desobstruídos, para que a verdade penetre pelos ouvidos e faça morada na nossa mente. Eu oro em nome de Jesus, e os santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, digam todos amém, amém. É um aplauso ao Senhor. Glórias a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado a todos. Meu óculos está meio nublado. Os últimos tempos. Hoje mais do que nunca, esta palavra ela tem se confirmado. Qual palavra? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, esta palavra, últimos tempos, hoje mais do que nunca, esta palavra tem sido confirmada. Temos visto tantas coisas, tanto tipo de doutrinas, tanto tipo de ensinamentos. Jesus Cristo alertou, os profetas alertaram, os apóstolos alertaram, e mesmo debaixo desses alertas todos, desde os profetas a Jesus Cristo, e depois aos seus enviados, aos seus mensageiros, que são os seus apóstolos, que antes eram discípulos, mesmo assim, muita gente tem sido enganada. E Paulo disse, olha, o Espírito, ele afirma que nos últimos tempos, alguns deixarão a fé. A fé é que nos liga a Deus. Paulo disse aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então a única forma de você demonstrar ser um seguidor de Cristo, mesmo sem ter visto Ele, como nós não o vimos, mas eles viram. Os apóstolos do Senhor, ninguém morreria se fosse apenas uma visão ou um sonho. Todos os apóstolos de Jesus Cristo morreram testemunhando que Jesus veio a esta terra. Ninguém morreria pelo um sonho, pela uma visão. Eles morreram porque eles viram o seu mestre, o seu Senhor, cara a cara, viram os milagres, viram a sua ressurreição. Então eles sabem que Jesus não iria enganá-los. Então os apóstolos deixaram escritos, especialmente o apóstolo Paulo, quando ele disse lá em 1 Coríntios 14:10, sobre tipos de vozes, né? Há muitos tipos de vozes no mundo. Jesus alertou lá em Mateus capítulo 16, versículo 6. Olha Jesus falando em Mateus 16, versículo de número 6. Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Essa palavra aqui, fermento, não é aquele fermento que põe em bolo, não, que põe em pão, na massa, não. Esse fermento aqui, ele está falando de uma mensagem, de uma doutrina. Paulo falou, fica atento. Versículo 7. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: por que não trouxemos pão? Olha a mentalidade humana, carnal. Até então,
os discípulos de Cristo, que ainda eram discípulos, eles não tinham a mente de Cristo trabalhada neles. Então Jesus falava uma coisa, às vezes eu falo coisas aqui, leio, as pessoas entendem de outro lado, porque ainda a mente de Cristo ainda não está formada. Eu sei disso. Muitos de nós ainda estamos num processo. É pela tua vida, eu reparo se você tem a mente formada, pela tua obediência ao Evangelho, pela tua submissão à palavra, que eu percebo se você tem a mente já formada pelo próprio Deus. Então aqui eles disseram, ele está falando do fermento, porque nós não trouxemos pão. Jesus não está falando de pão. Jesus faz aparecer pão. Ele precisa de alguém trazer pão para aparecer pão? Ele faz aparecer pão. Então no versículo de número 8, ele disse, percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não tendes pão? Não compreendeis ainda que nem vos lembrais? Jesus fez eles lembrar. Eu não estou falando desse pão, não estou falando desse fermento. Vocês já se esqueceram dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomastes, ou que sobraram, né? Então Jesus está falando, nem dos 7 pães para os 4.000, duas manifestações de milagre que Jesus fez. E versículo 11, como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães, e sim, cautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães. Aí eles entenderam, para que eles ficassem acautelados, preocupados, atentos, mas na doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então essa doutrina perversa, pervertida, já está desde lá de trás. Você sabe que os pastores do Brasil aderiram, 90% dos pastores do Brasil, eles aderiram à doutrina dos fariseus e dos saduceus, esse fermento horroroso, que impregnou a igreja perdeu o amor pela palavra. Culto da palavra, meia dúzia de pessoas. Culto de gospel, show gospel, as cantoras que viviam aí fornicando e adulterando pelos cantos aí dos motéis da vida. Enche, pastores, cantores, maconhado, cachaçado, bêbado, não tem compromisso com um casamento, já se casaram 1, 2, 3, 4 vezes, e o povo atrás. Isso se chama fermento dos fariseus. Isto tudo tem sido algo que tem substituído a palavra ela tem sido esquecida, e se você não conhece a palavra, você nunca será livre. Aumenta esse ar-condicionado aí. Então, irmãos, Jesus falou aqui em Mateus 7, Mateus 7, 15, olha o que ele disse, de novo Jesus falando, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, irmãos, Jesus está dando alerta, o mesmo alerta que Jeremias alertou, que Ezequiel alertou, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel e o profeta Isaías, que são considerados profetas maiores, eles não pararam de alertar o povo. Daquela época então, e da época de hoje, são poucos os homens de Deus que têm tido coragem de pregar contra o sistema. Nós estamos debaixo de um espírito diferente. Nós estamos debaixo de ensinamentos que não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus Cristo. Paulo, o Senhor continuou dizendo no versículo 16, pelos seus frutos, diga, frutos. Árvore não se conhece por folha, irmão. Eu não sou cabrito, coelho para comer folha. A árvore se conhece pelo fruto. A árvore boa
é a árvore que dá bom fruto. Então Jesus falou: pelos seus frutos os conhecereis. Qual é a intenção que se prega? É o fruto. Se você vai numa igreja, num culto de 2 horas, o pastor gasta 1h50 falando de dinheiro, de demônios, então esse pastor, você tem que ficar de olho em pé, tem que ficar de orelha em pé, atento, porque ele está ali disfarçado, e o fruto que ele está mostrando, está todo mundo vendo, mas ninguém está percebendo qual é a intenção. Ele falou: colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Muita gente diz assim: oh, aquele pastor, sabe, ele é um vigarista, ele é um mentiroso, mas tem umas coisas boas nele. Eu não consigo ver coisas boas no diabo. Eu não consigo ver nada de bom no diabo. A única coisa que se percebe no diabo, que pode colocar como positivo, que ele é um perseverante. Ele está atrás de você, ele está atrás de mim, ele arma cilada, ele usa pessoas, ele não te usa, porque você está com o Espírito de Deus na vida. Então ele disse: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não podeis a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Ele falou: não dá para você acreditar num pastor que prega metade verdade e metade mentira. Não tem como, irmão. Mas muita gente acredita nisso. Um pastor que quer pedir a oferta de um aluguel de alguém, que pagar aluguel já é um desespero. Imagine eu cobrar 1 mês de aluguel de um membro, para o membro poder comprar uma casa própria. Ah, mas ele fala coisa boa. Mas Jesus falou que não pode. Jesus falou: não pode. Mas mesmo Jesus falando não podendo, eles continuam fazendo. Coisa boa, coisa boa. Coisa ruim, coisa boa. Coisa ruim, coisa boa. Não podeis a árvore boa produzir frutos maus, 18. Nem a árvore má produzir frutos, 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, lançada no fogo. E assim, pois, pelo seu fruto conhecereis. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Você imagine você seguindo uma pessoa que diz Senhor, Senhor, e não vai entrar no reino do céu. Essa pessoa, já que ela não vai entrar, você acha que ela está te conduzindo para o reino do céu? Claro que não. Claro que não. 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me. Olha o grupo de pessoas que Jesus separou para mostrar que cura, línguas, profecia, tudo isto, se não tiver a graça que é o amor e a misericórdia na pessoa, isto aqui é um convite para ir para o inferno. E tem gente que dá muito valor a carisma, a dons. Eu não dou valor a dons, eu dou valor ao fruto. Para mim, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem que ter fruto do Espírito. Pastor, mas aquele homem lá tem um dom. Irmãos, Deus usa quem Ele quiser. Se Ele usou uma jumenta, Ele usa quem Ele quiser para alcançar o seu povo. Porque o povo que tem a palavra não quer ir, então ele tem que usar jumento, tem que usar. Tem gente que está acomodado, não quer fazer mais nada, então Deus tem que usar esse tipo de pessoas. Então ele falou: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Eu vou profetizar para você. Fala meia dúzia de línguas e diz que é Deus. Ainda fala assim: eis que eu sou o Senhor e que te falo. Que abuso! Nenhum profeta usou esse termo, eis que eu sou o Senhor e te falo. Os profetas usavam assim: assim disse o Senhor. Nenhum profeta se incorporou Deus. Oh, incorporei Deus. Você não incorpora, você já tem o Espírito. Espírito da luz, Espírito da paz, Espírito Santo. Você não incorpora. Eis que eu sou Deus e te fala. Sai para lá. Se fizer aqui, vai calar a boca. Aqui não tem eis que sou Deus que te fala. Eu digo, Deus falou, fala e falará aqui.
pela palavra dele. Aqui é a palavra. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios? O que as igrejas vivem hoje? Profetizando, expelindo demônios e fazendo milagre. 3 classes de pessoas que vão para o inferno: os que profetizam, os que expulsam demônios e os que fazem milagre. Se eles acharem que isto é garantia para ir para o céu, Jesus está reprovando eles. E ainda disse mais ainda no 23: eu vou dizer a vocês explicitamente, todo mundo vai ouvir eu dizer isto. Eles vão ficar lá no meio, lá, esses bispos, esses apóstolos, esses reverendos, essas missionárias que fazem o que faz, acontece, aquela irmãzinha do olho grandão, né? Fica, parece tão endemoniada. Sabe quem é, né? Diz ele que vai falar: então lhe direi explicitamente. Você curou, profetizou, expeliu o demônio. Uma má notícia para você. Essa é a pior notícia, irmão, da vida de alguém. Está diante do único Deus e ele falar: eu não te conheço. Mas eu estava na igreja e falava no teu nome. No meu nome todo mundo fala. O ateu, o fariseu, o zebuseu, todo mundo fala no meu nome. Agora, ser meu é outra coisa. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Isso é ovelha. Então Jesus está alertando. Diga, ele está alertando. Paulo também falou sobre isso. Efésios capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Porque o pastor vai pregar 32 mensagens num mês, só tem 31 dias? Para que isso tudo? Para que isto? Besteira. Parece que fica aí tossindo aí com a garganta fraca. 4:12, irmão. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Irmãos, eu só vou sair dessa terra, sim querendo meu Pai, Papai Deus, quando todos que o Senhor colocarem aqui para ser pastoreada por essa palavra, estiverem plenamente conhecendo Jesus. Não é o Jesus do dinheiro, da casa própria, Jesus que vai cancelar uma dívida no banco, do cartão. Esse não é o Jesus que eu prego. Se você tem dívida de banco, de cartão, vá pagar, porque eu nunca vou orar para Deus cancelar nenhuma dívida tua. Pelo contrário, eu vou falar para ele colocar bastante juros para você pagar. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Não adianta a gente querer roubar a César e falar que está bem com Deus. Mas César não presta, o problema é de César, você presta. O problema é de César, irmão. César vai para o inferno. Não é o César nosso, não. César mundo, que corrupto, vai para o inferno, vai ouvir, não conheço. 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem as pessoas ao erro. Irmãos, um pastor, ele não pode se esquecer do porquê que ele é pastor. Um pastor não pode se esquecer por que a igreja cuida dele. A igreja cuida dele porque ele tem que cuidar da igreja. O pastor de Deus, ele tem que cuidar da igreja de Deus. Ele tem que alimentar com a palavra. Ele tem que assistir às viúvas. Ele tem que visitar os enfermos. Esse é um pastor que Deus chamou e está cumprindo o seu chamado. O meu chamado é fazer com que você não siga, não fique agitado, sabe, querendo
experimentar a moda. Eu tenho 40 anos praticamente, quase 40 anos praticamente de rodar dentro das igrejas, conhecer ministérios, conhecer as estações, conhecer as coisas que se passaram nas comunidades. Já teve doutrina do cair pelo poder, doutrina do dente de ouro, doutrina do cuspe santo, do sopro de não sei de quê, o paletó, do óleo, tudo isto eu vi, irmão. E eu experimentei isto. Pessoas caíam, levantavam, eu falava, e a mudança? Nenhuma. Mas é o poder de Deus. Quando o poder de Deus atinge uma pessoa, ele muda a pessoa, irmão. É como um raio. Se um raio cair na minha cabeça, meu irmão, não vou ter mais nenhum cabelo. Se eu ficar vivo, né? Nem cabelo eu vou ter mais, nem vai nascer mais. Quando o poder de Deus, caiu, olha a palavra, caiu pelo poder, caiu porque o outro caiu. A pessoa que está orando está dizendo, quem cai, cai pelo poder, e todo mundo quer ter o poder, então todo mundo vai, Maria vai com as outras, caindo pelo poder. Então eu acompanhei tudo isto, ali, vamos lá, que a igreja está nascendo dente de ouro, todo mundo, os banguelos, gente com dente cariado, o pastor orando, eu estava lá, irmão, eu estou falando que eu estava lá, minha esposa sabe disso, todo mundo com a boca, o pastor, aí eu olhava no espelho, tudo estragado ainda. Para que isto, irmão? Para que isto? Agora pergunta, para que isto? Para atrair? Quem que o pastor quer atrair? Dinheiro. Irmãos, eu prego, eu quero trazer o conhecimento para as ovelhas de Jesus. Eu não quero saber de cabrito. Cabrito solta dinheiro, irmão. Se você tiver uns 50 cabritos com você, o pastor fica rico. Não precisa muito. 50 cabritos dentro da igreja, o pastor fica rico. Porque o pastor vai pregar o que o cabrito quer ouvir. E ele vai soltar o dinheiro que o pastor precisa. Então, abençoados, eu acompanhei isto, sabe? Fazer fileirinha, soprar, quanta aguinha no cálicezinho, água purificada, melzinho de não sei de quê, pedra que a gente pegava no meio do mato, jogava óleo, trazia para a igreja, bota a mão na pedra e vai curar, pegava um pano, botava por cima, tudo isto eu vivi. Falsidades, transforma ninguém, é outro Jesus, é outro o Espírito, é outro Evangelho. Paulo falou, ainda que nós, ouvindo um anjo de Deus, do céu, pregar outro Evangelho, é maldito. Essas mensagens são mensagens malditas. Olha o que está acontecendo no Brasil, especialmente no nosso Rio de Janeiro. Muita aderência. Pessoas gostam disso, mas a gente está trabalhando. Diga, nós estamos trabalhando para livrar essas pessoas. Lá no livro de Atos, no capítulo 20, no 28, versículo, Paulo disse assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos. Penetrarão quem? Não é ovelha. Mas só que o lobo, ele não penetra com cara de lobo, com fedor de lobo, com dente de lobo, com garra de lobo. Ele penetra disfarçado. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, esses lobos vorazes já estão nos púlpitos. E o que está acontecendo? Nada. As igrejas estão todas de irmandade. As igrejas viraram partidos políticos. Tudo de bom. Não existe direita, esquerda, existe político, irmão. Existe dinheiro. Igual a igreja está assim, é dinheiro.
reuniões de pastores, eles não querem nem saber do estado das ovelhas, se estão doentes, se estão passando necessidade. Sabe o que eles perguntam? Quanto que a tua igreja está dando de oferta? Esse é o papo das igrejas. Uma igreja que pega de 2 horas de culto, 1h50 de dinheiro, não tem nada a ver com Cristo, irmão. Não tem nada a ver com o Evangelho. São gente pervertendo o Evangelho de Cristo por causa do dinheiro. Filipenses 3:2, Paulo falou sobre esses. Filipenses 3:2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Então existe maus obreiros. Oh, não toca, e eles batem no pé e falam, não toca no ungido de Deus. Aí todo mundo fica com medo de falar. Os caras são, irmãos, se eu tocar no ungido de Deus alguma vez na minha vida, Deus acaba comigo, porque eu sei discernir quem é ungido de Deus, quem é homem que Deus separou para iluminar essa cidade. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Paulo está falando, tenha cuidado com esses maus obreiros. Em 1 Timóteo 6, 1 Timóteo 6, versículo 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina, olha aí, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus falou, eu vou, mas eu enviarei o Consolador que estaria com vocês. Ele falou, eu não deixarei. Então aí vem uma outra doutrina e diz, Deus nos deixou. Então eles estão pregando uma mensagem que não concordam com as sãs doutrinas. Você sabe o que está acontecendo? O povo está aceitando, o povo está gostando disso, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a graça, a piedade. É enfatuado, nada entende, mas tem mania de por questões e contendas de palavras, que nascem invejas, provocação, difamações, suspeitas malignas. Versículo 5, altercações sem fim, por homens cuja mente, como é que é a mente deles? Pervertida. Quando você vê desculpe a expressão, um pedófilo, um tarado, você diz que aquela pessoa ele é pervertido. Então, Paulo está usando o mesmo termo para essas pessoas. Diz que a mente dessas pessoas estão pervertida. E diz que elas estão privados de Cristo. Ou seja, Cristo nunca vai entrar neles, porque eles estão privados de Cristo. Então diz que, olha o que eles acham da mensagem. Supondo que a piedade, ou seja, a graça, é o que? Fonte de quê? Igreja hoje, irmão, se forma mais rápido um pastor do que um pipoqueiro. O pastor nasce assim, ó, chama os meninos, o garoto tudo novinho, começa a gritar com o diabo, demônio, começa a pegar dinheiro do povo, começa a fazer a encenação, vira pastor, abre uma igreja ali, abre uma igreja lá, e o povo vai, abre uma, pastor, não vou vir mais aqui não, porque abri uma igreja do lado da minha casa, já estou velhinho, tá? Isso, irmão, enquanto eu tiver perna boa, eu vou vir para onde tem a palavra. No dia que eu não puder mais vir, se alguém quiser me apanhar para trazer, eu venho, mas eu não vou para lugar nenhum, se não for a palavra, não vou, não vou, não vou. Você tem uma porta, hein? Foi aberta por Deus. 2 Timóteo 4, 3 a 4. 2 Timóteo 4, 3 a 4. 2, vamos ler o 2, irmão. Prega a palavra. O que está mandando eu fazer? Faz corrente, campanha, culto da vitória, a noite gospel,
a noite das estrelas, o encontro dos vasos, a reunião dos profetas, 318. Não. Faz o quê? Prega. O que nós estamos fazendo aqui? Pregando. O que você precisa? As ovelhas. Cabrito não, mas as ovelhas, a palavra. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina, usa a doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Mestre com cobiça, conduzindo um povo cobiçoso. É a fome com a vontade de comer. Bem feito. Eles se merecem. Eles se merecem. De vez em quando ligam para mim, algum desses que gosta desses caras aí. Oh, pastor, me tirou tudo, minha casinha própria, vendi, minha geladeira vendi. Onde você está agora? Eu estou lá ainda, porque pela fé eu vou recuperar. Vai perder o restinho que você tem. As pessoas insistem no erro. Ele manda pregar a palavra. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã. Então diz que o que nós ensinamos aqui, diz que é uma doutrina sã. Sã é pura, é Cristo. Aqui, olha, o pastor essa noite teve uma visão, que a gente vai botar um tapete de sal aqui, sabe, só para a gente libertar os pés. Não vou botar tapete nenhum de sal. O pastor teve uma visão, Deus falou, olha, aí fica, Deus falou comigo. Só falta dizer, Deus me apareceu. Deus me deu isto aqui, para fazer isto. Deus mandou eu dar bala ungida. Como é que Jesus nunca deu bala ungida? Como é que os discípulos, os apóstolos, os profetas nunca deram isto? Como que eu posso dizer que foi Deus quem mandou dar, que Jesus nunca ensinou isto? Ele falou, se passar das sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já estão lá, já passaram das palavras do Senhor. Então diz, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina e vão cercar-se de mestre, segundo as suas próprias cobiças. Campanha, vamos fazer a campanha da casa própria. Quem quer casa própria? Sim. Quem não tem casa própria? Quem não tem? Trabalha, junta dinheiro e vai comprar. Pronto. Não tem campanha de casa própria, não tem isto, irmão. Campanha do casamento feliz, não tem campanha. Ame tua mulher, marido. Esposa, respeite teu marido. Filhos, obedeça seus pais. Pais, não irrite seus filhos. Pronto, a palavra ensinou. Quer fazer? Faça. Não quiser, não faça. Não adianta campanha, não vai resolver seu problema. 4. E se recusaram. Primeiro diz que vão sentir coceiras. Tem gente que vazou daqui porque só quer andar no erro. Não, irmão, vou te dizer com sinceridade, vou até chegar aqui pertinho. A câmera está nem me pegando, irmão. Está me pegando? Jornalista também? Esqueci o que eu ia falar. Vai falar palhaçada, viu? Acabei esquecendo o que eu ia falar. Viu, a minha carne como é que faz? Viu, estraga tudo. Não pode dar mole para ela. Porque eles não pregam a sã doutrina. Pregam o que então? Filipenses 3, 17. Caminhando 10 minutos. Filipenses 3, 17 ao 19. Irmãos, olha Paulo, irmão. Olha o que Paulo está falando. Não o pastor Pedro Inácio está falando. É o apóstolo de Cristo que está ali. O homem que Deus apareceu. O Cristo apareceu. Esse eu acredito. O Cristo apareceu para ele. Porque esse homem era uma peste. Esse homem era um bandido. Era um terrorista. Era um... Sabe, era um pior espécie de ser humano esse tal de Paulo. Só mesmo a presença de Deus na vida de Paulo que o transformou. Só vai transformar a nossa vida, irmão, é a presença
do poder da palavra de Cristo em nossas vidas. Irmãos, sede imitadores de quem? Tá, leia ali, irmão. Irmãos, sede imitadores. Paulo chama a responsabilidade. Irmãos, eu estudei a Bíblia, eu pesquisei na Bíblia, todas as palavras dos apóstolos de Cristo, todos eles, eu não vi nenhum deles chamando essa responsabilidade aqui. Mas Paulo falou: sede imitadores meus. Paulo falou: sede meus imitadores. E observai. Você não tem que vir para cá achando que todo mundo aqui é bonzinho, não. Tem gente, eu não vou apontar não, mas tem gente que gosta de um negócio ruim. Tem. Quem gosta sabe, vai melhorar. Eu sei que vai melhorar. Deus não vai permitir que apodreça aqui no nosso meio, né? Vai melhorar. Sede imitadores meus. Ele fala: observai. Está aqui o pastor pregando, aí alguém do lado fala, despregando o que o pastor está pregando. E a pessoa devia observar aquela pessoa que está despregando a palavra do Senhor. A pessoa vai dar ouvido. Olha lá. Observa os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então Paulo falou: observem quem é modelo igual a mim. Pois muitos andam entre nós. Não é pouco. Se Paulo disse lá, havia pessoas que andavam no meio dele. Eu não posso botar a mão no fogo por ninguém, irmão. Salvação, se você tem o Espírito, você que sabe que se tem. Se você é um filho de Deus legítimo, você sabe que se você é. Os teus frutos e o que as pessoas veem em você, porque a Bíblia diz que a vossa luz brilhe no meio dos homens e glorifiquem a Deus por causa das vossas boas obras. Não é jejuando, nem para o monte, nada disso. Você vai fazer coisas que devem ser feitas na luz. Pois muitos andam entre nós. Eles andam entre nós. Diga, eles andam entre nós. Não é para você ficar aqui desconfiado do irmão, do outro, de mim. Não, nada disso. Você tem que observar. Observar. Quem é que serve para andar contigo? Como é que essa pessoa fala? Qual é a linguagem dessa pessoa? Gosta de quê? Palavra ou fofocar? Qual é a linguagem dessa pessoa? Gosta de louvar a Deus, de cultuar, ou gosta só de Cristo em casa, a esperança da morte? Então você tem que ver quem que você vai caminhar, porque você vai enfraquecer. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Paulo devia estar chorando. Ele falou: eu digo a vocês chorando. Essas pessoas, elas são inimigos. O que eu já disse 1.500.000 vezes o que é um inimigo da cruz. Jesus realizou a obra maravilhosa na cruz. Perdão, salvação, justificação, tudo foi ali na cruz. Cancelou a dívida, derrubou o diabo não tem vez na tua vida. Tu é de Deus, o maligno não te toca. Então a obra foi completa. Aí o inimigo da cruz diz que não. Ele diz que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que jejuar, você tem que ir no monte, você fazer isso, buscar a cara de Deus, sabe, ungir com óleo, sabe, banhar com sal grosso, porque o que Cristo fez, não fez, eu tenho que fazer a metade, porque Ele só fez a metade. Cristo fez o sacrifício completo, o que Ele fez, está feito. Isso, aplauda o Senhor. Chorando, digo até chorando que são inimigos da cruz. O destino deles, irmãos, pensa no teu destino, esquece os outros. O pastor lá da África, você não sabe que na África é pior do que no Brasil de feitiçaria nas igrejas? Não sei se você já viu algum vídeo da África. Alguém já viu? Irmão, é pior do que o do Brasil. O brasileiro está imitando aquele povo lá. Os pastores, uns de cor, né? Não pode falar preto mais, né? Fala como? Marronzinho, igual meu neto. Marronzinho.
Não pode falar mais preto, não pode falar branco, não pode falar mais magro, não pode falar mais gordo, não pode falar mais nada. Quer dizer, não pode falar mais nada. Então, aí os pastores, a maioria é negro na África, aí o pastor lá da África que se comunica com a gente, passa a maior necessidade, passa a maior dificuldade. Já tentei ajudá-lo daqui, mas é muito complicado mandar oferta para lá. O banco que eu estou não falou que não podia fazer. Eu tentei ajudá-lo, ele, um pouquinho que a gente podia fazer, ele fazia. E ele estava babando, eu percebi que ele estava babando a prosperidade dos caras. Estava vendo a hora dele acabar se curvando para aquilo ali. Eles estão ricos, desce dos seus carrões, come bom e melhor. Eu estou aqui, nem comida eu tenho. Estava falando. Eu falei, irmão, Paulo falou que tem que trabalhar. Se a igreja não pode cuidar de você, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ganhar a vida, vender bala, vender água, sabe, vender picolé, fazer alguma coisa. Igual o irmão falou lá, enquanto tiver mato crescendo, tem dinheiro para ganhar. Mato cresce todo dia, vá capinar um quintal, vai fazer alguma coisa. Então tem que se fazer alguma coisa. Então as pessoas ficam olhando a prosperidade ali, ó. Não sabe que o destino deles é onde? Então eu não quero saber se eles são prósperos. O fulano comprou um helicóptero, e não sei o que, comprou uma Mercedes, e comprou não sei o que. Falei, irmão, o meu caidinho ali de 2015 está bom, está ótimo. Eu não estou aqui para ostentar nada, estou aqui para pregar o evangelho, irmão. E se Deus quiser me dar alguma coisa melhor, me permitir que eu tenha, eu vou ter, mas eu não trabalho para isso. Eu trabalho para falar de Jesus lá fora. A minha vida é essa, falar de Jesus, porque o meu destino não é esse aqui não, ó. O Deus deles é o quê? Qualquer igreja que o foco é a prosperidade, vida financeira, irmãos, é perdição o destino. E o Deus com letra minúscula não tem nada a ver com Jesus, é o ventre. Você já frequentou uma igreja assim? Que o Deus deles é o ventre. Eles motivam as pessoas a querer esse Deus ventre, irmão. E o povo de Deus acaba se apostatando da verdade, porque isto nos atrai. Quem é que não quer ter uma casa boa, um carro, com as propostas? Se você der isto, vai receber aquilo, se você fizer aquilo, vai receber aquilo. Irmãos, você dá porque você tem, você não dá para receber, você dá porque você tem para dar. Se Deus quiser fazer com que esta seja uma semente que você está pondo e vá fazer você colher lá na frente, talvez não seja em dinheiro, talvez seja em saúde, talvez seja em paz, talvez seja em família. Mas as pessoas não estão preocupadas com isso, elas querem dinheiro, ó. O Deus é o quê? Ventre. E a glória deles está onde? Na sua infâmia, visto que só se preocupam com a palavra de Deus. É os últimos tempos, irmão. É os últimos tempos. Só se preocupam porque eles não pregam a sã doutrina. Eles só se preocupam. Pastor, mas o reino de Deus não é coisa comida? Paulo falou em Romanos 14, 17. Põe lá, irmã. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus, está lá, olha ali, ó. Porque o reino de Deus é ou não é? Não, está escondidinho aqui, mas dá para ler. Não é comida, nem é bebida. O que é o reino? Se você for um homem justo, uma mulher justa, você está vivendo o reino de Deus. Jesus falou, eu te deixo a minha paz. É paz, é alegria. Aonde, irmão? É no Espírito Santo. Irmão, se eu ficar alegre na carne, o que esse mundo me gera alegria? Ultimamente, eu só tenho me dado tristeza.
Eu deveria estar deprimido agora numa cama chorando. Mas eu tomei a decisão. Eu quero servir a Deus mesmo com lutas. Mesmo debilitado, mesmo, sabe, na carne, zero. Mas no espírito, alegria no espírito. Porque o reino não é comida. Então, igreja aqui, correndo, o culto da vitória. Estamos chegando lá, já estamos no final do ano, falta poucos dias. Você vai ver as placas, as faixas, os dizeres do ano. Eu comemoro na igreja passagem de ano, mas eu não aprovo você intitular o ano. O ano da prosperidade. Aí no outro ano, o ano da colheita. Se já prosperou, para que mais? Então você vê que eles criam artifícios para prender o povo por mais um ano. Mas você é livre de não voltar mais aqui. E você também é livre de continuar aqui. Eu não vou criar nenhum plano para você para o ano que vem. O plano para o ano que vem, você quem vai criar. Eu estou aqui para te dar a verdade de Deus. O ano de não sei de quê. O ano de não sei de quê. O ano... há 30 anos, 15 anos está lá. Um ano. Eu não concordo. Para mim, tanto faz que ele bota o ano. Para mim, tanto faz que eu não acredito naquilo. O meu ano 2024 vai ser uma bênção. Não porque o pastor botou uma faixa, porque eu sei o que eu plantei em 2000, 2001, 2002, 2003, e eu sei que eu não colhi ainda. Então 2024, a probabilidade dessas colheitas chegar é grande. Eu tenho pregado para o mundo, irmão. A qualquer momento Deus pode despejar no nosso meio fartura e fortunas, para a gente sair daqui para um lugar no centro, pago tudo. Deus pode. Eu tenho semeado esses anos todos, eu estou sendo fiel. Às vezes eu questiono, mas a minha fidelidade continua com Deus. Estou aqui, Senhor. Você pensa que eu não subo aqui, vejo meia dúzia de irmãos, eu não fico com meu coração triste? Eu fico. Mas eu vou fazer o quê? As pessoas, elas decidem não vir e elas decidem vir. Quando você vem para a escola, você aprende. Quando você não vem para a escola, você fica sem saber. Terminando, hein? Romanos 16, 17 e 18. Acabou, tá? Chega. Romanos 16. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Presta atenção, irmão. Você senta do lado de uma pessoa, se ela puxar a conversa sobre Deus, alimente. Mas se ela começar a falar, você sabia que aquele irmão falou, você pergunta assim, o que o irmão falou vai te edificar e vai me edificar? Não. Então, abra um WhatsApp, coloca-se demonismo só no teu WhatsApp, só para você saber. Muita gente tem sido danificada por causa de irmãozinho que senta do lado e fica só acariciando os ouvidos. Olha o que Paulo está falando. Noteis bem aqueles que provocam divisões. Igual o irmão ama o irmão falou, pô, pastor, escutei uma mensagem que não tem mais ceia, não tem mais isso, mas eu queria continuar sendo obreiro aqui. Para quê? Para você sentar do lado dos irmãos e começar a lamber as orelhas dos meus irmãos? Como eu falei, não, eu te amo demais. Aquele menino eu amava, não amo ainda. Se ele aparecesse ali, eu dava um beijo, um abraço, e não tem nada aqui contra ele. Eu sei que o orgulho, que é a desgraça da humanidade, que o orgulho se manifesta de várias maneiras, né? Prepotência, não precisa de ajuda, isso é tudo gente orgulhosa, né? Não sabe pedir perdão, tudo orgulho que faz isso. Então, irmãos, rogo aos irmãos que notei bem, aqueles que provocam divisões.
Então você está numa igreja que tem gente que pode provocar divisões, hein? Escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Então há uma doutrina que a gente aprende aqui. Se algum irmão nosso tentar sair da doutrina, olha aqui, o que ele diz? O que ele disse, o Paulo? Cadê, irmã? Cadê? Eu estou no 17, você está no 1 ainda? 16, 17. 16, 17. Rogo, pois, irmãos, isso, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Paulo diz o quê? Você sabe que algumas pessoas fazem? É o dia todo no telefone. E quando não vai lá para tomar um café, um bolo de laranja com chocolate. Aí quando é bolo de laranja, faz um bolão desse tamanho, fica 4, 5 horas metendo pau na igreja, nos irmãos. Metendo pau no pastor, metendo pau e é alimentado, né? Porque eu sempre digo, só existe o fofoqueiro porque existe um outro fofoqueiro do outro lado. Porque se um fofoqueiro buscar alguém e não encontrar, sabe o que acontece com ele? O que acontece? Ele deixa de ser e não tem quem o escute. Em desacordo com a doutrina que aprendeste. O que a Bíblia fala? Não sou eu que estou falando. Não, pastor, tem que ter amor. Você tem que se afastar dessas pessoas que fiquem... Paulo é o apóstolo. Ele falou, sede meus imitadores. Passa à frente, irmão. Porque esses tais... Está dentro, hein? Esses tais... Não faz o quê? Não está fazendo o que na igreja de Cristo? Não serve a Cristo? Eles servem a quem? Não serve a Cristo nosso Senhor? Quem eles servem? Ao seu próprio? Com suaves palavras. Oh, tem que ver. Para seduzir as pessoas, ele não vem de grosseria, irmão. Pô, é uma educação, sabe? Te convida, paga a tua conta, chama você para almoçar, paga tudo. Para desgraçar você, né? Com suaves palavras. O que eles fazem? Lisonjas. Enganam o coração de quem? Quem é incauto. Eu não estou diante de uma igreja incauta, irmão. Eu estou diante de uma igreja matete. Sabe o que é matete? Sábio. Vocês são sábios. O que vocês conhecem? A maioria dos seminários que existem no Brasil não ensinaram isto nunca, porque estes ensinamentos libertam pessoas. E quem te falou que as igrejas querem libertar pessoas? Quem falou para vocês que os pastores querem libertar alguém? Quanto mais escravo, mais dominado. O que o nosso sistema do nosso país faz? O homem que ama os pobres, igual Judas, né? Podia ter vendido aquilo que nós falamos ontem, podia ter vendido o bálsamo e dado aos pobres, igual o presidente que ama os pobres, quer levar os pobres cada vez mais pobres, ignorância, burrice, sabe, afastado do conhecimento. Ele estava aí falando um dia desse, aí falou, a gente tem que ficar preocupado, porque o pessoal que ganha não sei quanto já não quer votar mais na gente. Sei quem viu isso, alguém viu isso? O povo está ficando antenado. Irmãos, terminamos, mas espero nos últimos tempos surgindo um conjunto de falsos ensinamentos. Há muitos falsos nessa cidade. Eu te convido a você a abrir lá no YouTube, se você tem manejo lá no YouTube, lá o canal dos falsos profetas. Você vai lá. Foi lá, Cláudio? Já foi lá? Já foi lá? Vai lá. Irmãos, quando eu escuto, eu vejo aquilo ali, eu dou um valor tremendo a esse lugar aqui. Quando eu vejo o que está acontecendo,
no Brasil e no Rio de Janeiro, no mundo inteiro, porque é na África isto. O rapaz estava no chão, todo bonitinho, de suspensório, eles ficam tudo cabelinho engomado, durinho para cima, 3 horas para botar o cabelo deles assim, pezinho. Unha feita, uma manicure de um lado, a outra manicure do outro, faz sobrancelha, sabe? É umas donzela. Aí o pastor lá na África, o rapaz caído no chão, aí ele falou assim: anjo, junta o traseiro dele. Aí o rapaz: anjo, vira ele de costa. Anjo, bota a perna dele para trás. Meu irmão, eu falei: olha o que estão fazendo com os anjos, meu Deus. É 2 palhaços, o que está falando e o palhaço que está fazendo ali, a palhaçada ali, tudo para ganhar dinheiro. E o povo vai nisto, irmão. Sabe o que eles falam? Que poder que tem esse pastor. Se eles pegar um demônio, ele não pega porque eles têm pacto com o demônio, né? Quando alguém começa a falar: demônio, vem aqui, pega ali, entra aqui, demônio que está lá, vem cá, vem cá. Quem já viu isso no escudo? Demônio que está na cachoeira, demônio que está ali. Quem já ouviu isso? E vem. Porque os caras são sócios do Satanás. E as pessoas não acreditam. Mas eu vou morrer de velho, mas eu vou pregar esta palavra aqui. Eu não vou largar isso aqui não. Não vou não. Assim disse o Senhor, não vou não. Enquanto vocês estiverem por detrás aí me ajudando, eu vou estar aqui, irmão. Posso contar com vocês? Amém.